Oi, oi, galera do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje o vídeo será sobre o meu testemunho, sobre como eu conheci Jesus e como isso mudou a minha vida. Então, bora pro vídeo. Bom, para começar, eu nasci em um lar cristão. Então, você pode pensar que por eu ter nascido em um lar cristão, que os meus pais eram cristãos, são cristãos, né? Então, eu não tenho muita coisa para falar sobre isso, sobre um testemunho de conversão, daquele, sabe, que chama a atenção, que a pessoa é ex alguma coisa, sendo que todos nós temos um testemunho de fé para contar, porque filho de cristão não é cristãozinho. Não é igual aquele ditado do peixe, né? Filho de peixe, peixinho é. Filho de cristão não é cristãozinho. Isso é muito verdade, porque a salvação é uma decisão individual que a gente toma. Então ninguém pode tomar essa decisão por você. Os seus pais não podem tomar essa decisão por você. Ninguém pode aceitar Jesus por você. É uma decisão que você faz, porque a vida é sua. As decisões são suas, o espírito, o corpo é seu, sabe? Então ninguém pode decidir para você entregar a sua vida para Jesus. É só você que pode decidir isso. E você tem que estar realmente entendendo por que você precisa entregar a sua vida para Jesus, o sacrifício que Ele fez para você, por você, para que você tivesse vida. Você precisa realmente se arrepender dos seus pecados e entender mesmo por que a gente deve entregar a vida para Jesus e entender o plano da redenção. E muitas pessoas que estão na igreja, que às vezes nasceram na igreja, né, digamos assim, que vieram de lares cristãos, elas não tiveram esse despertar, elas não tiveram essa revelação. Elas muitas vezes estão seguindo só o Deus dos pais delas e não o Deus delas, sabe? Não um Deus pessoal que elas conhecem, um Deus com quem elas se relacionam, mas simplesmente uma pessoa, um ser desconhecido que os pais dela acreditam e ela vai atrás, entendeu? Sendo que Deus não quer uma experiência de distância com a gente. Ele quer um relacionamento íntimo e pessoal conosco. E era isso que estava faltando na minha vida. Isso estava faltando de verdade na minha vida. A gente pode ouvir a palavra sempre ter mesmo essa comunhão mesmo, e ter bons exemplos em casa, mas o que vai mudar a nossa vida não é o que a gente viu as pessoas fazerem, ou o que a gente ouviu falar de Deus ou de Jesus. É sobre a gente conhecê-lo como Ele é. É sobre a gente ter uma experiência real com Ele. Porque o que as pessoas falam, eu escuto uma pessoa falando uma coisa aqui, eu escuto outra pessoa falando outra coisa ali, e isso não significa muita coisa, porque assim como esse pode estar falando a verdade e esse está mentindo, esse pode estar falando a verdade e esse também está mentindo, mas a gente sabe que a palavra é a verdade, e a gente sabe que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque o Espírito revelou isso para nós. Não é só porque a gente acredita em uma coisa cegamente, mas é porque a gente recebeu o Espírito Santo. Ele trouxe para nós o convencimento do pecado, e nós nos arrependemos. Ele nos constrangeu com tamanho amor que nós simplesmente não temos como desacreditar daquilo. Porque a gente sentiu, a gente experimentou desse amor. A gente realmente, é como se fosse algo palpável, sabe? É como se... É uma coisa que quando você vivencia isso, quando você conhece Jesus de verdade, de verdade, de verdade, não só de ouvir falar, é um caminho que você não vai sair. É um caminho que você não tem dúvida se você tá com Ele ou não. Quando você conhece Jesus de fato, você não tem dúvida se você tá aqui convertido hoje, semana que vem você vai se desviar. Não há essa dúvida, sabe? Não há esse sentimento, porque a gente só quer estar com Ele o tempo todo. A gente entende o sacrifício que Ele fez por nós e a gente quer viver aquilo para sempre. E a gente está totalmente entregue, totalmente rendido ao Senhor. E as outras coisas, as coisas desse mundo, qualquer outra crença, qualquer coisa que vá contra aquilo que Jesus estabeleceu, aquilo que Jesus falou que era o certo, aquilo que Jesus falou que era a verdade, tudo isso cai ao chão, tudo isso perde valor, tudo isso não faz sentido, entende? Porque a gente conheceu o sentido da vida.
a gente conheceu quem Jesus é, a gente experimentou desse amor. É como se a gente tivesse provado, é como se a gente tivesse provado a melhor comida do mundo, sabe? E não é só das pessoas falando, ah, nossa, mas isso é muito bom, você tem que provar, não sei o que, as pessoas falando. Pra você saber como é que é, você precisa experimentar. Não tem como você saber o gosto de uma comida de ouvir, porque você tá usando o sentido da audição, ou até o da visão, se você chegou a ver aquela comida. Mas você só vai realmente entender o que aquela pessoa estava falando, você só vai realmente aprovar e atestar que aquilo é verdade se você provar, se você usar o sentido do paladar. Entendem? Então é assim, exatamente assim com Jesus. Porque a gente pode ouvir falar, a gente pode ver milagres acontecerem, sabe? E essas coisas, olha, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, isso é muito verdade. Porque pra pessoa, né, ser convencida do pecado, pra pessoa receber Jesus, pra ela, enfim, conhecer mesmo, ela precisa, pra ela ter a fé, dar o passo inicial, ela precisa ter ouvido a palavra em algum momento. Então, realmente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entende? E a gente vê milagres, a operação de milagres, a gente vê, uau, Jesus está vivo, ele não está morto, ele está vivo porque é pelo nome dele que esses milagres são operados. Amém? Mas vendo essas coisas, ouvindo essas coisas, isso pode não fazer diferença nenhuma para uma pessoa que não conheceu Jesus de fato, para uma pessoa que não recebeu o Espírito Santo, para uma pessoa que ela ainda não tem um coração de carne. Uau! A gente precisa conhecer Jesus, a gente precisa realmente nascer de novo, entregar nossa vida para Jesus e, sabe, focar mesmo em buscá-lo com todo o nosso coração. Amém? Bom, eu tava falando sobre o meu testemunho, né? E eu tinha um coração de pedra e agora eu tenho um coração de carne. Eu tava morta nos meus pecados e agora eu tenho uma vida eterna. Agora eu tenho uma vida abundante com Jesus. Agora eu não tenho falta de nada. Aleluia, eu não tenho falta de nada, porque antes enfim, pode ter parecido que por fora eu não mudei muita coisa, mas assim, gente, por dentro mudou tudo. Foi uma mudança extraordinária que eu não consigo expressar com palavras, porque eu estava presa no império das trevas de alguma forma. Inclusive, eu não sei se eu já era nascida de novo. Eu não lembro de ter aceitado Jesus quando eu era criança. Talvez eu já tenha feito isso, mas eu estava tão distante dos caminhos do Senhor que eu sinceramente acho que... Nossa, eu acho que eu não era nascida de novo. Ou então que... E eu ia pra igreja, né? Quando eu era criança, assim. Eu frequentava a igreja e tal, e ouvia a palavra. Bom, eu acredito que eu já era nascida de novo, talvez. Mas... Coitado do Espírito Santo, porque eu passei muito tempo distante do Senhor, muito tempo distante do Senhor. E esses tempos, sabe, eu consigo discernir agora. Eu consigo discernir o quanto o diabo fez para me afastar do Senhor. E, infelizmente, ele estava conseguindo. No passado, eu realmente estava sendo escrava do diabo. Eu realmente estava sendo escrava dos meus sentimentos, das minhas emoções, das opiniões das pessoas, enfim... de vícios, era péssimo, era terrível, era um cativeiro mesmo que eu vivia. Então, nossa, eu sou tão feliz hoje porque eu sei do lugar que Jesus me tirou. Eu sei dos pecados de que Ele me perdoou, sabe? Eu sei disso. Eu sei que eu não nasci santa, sabe? E que eu pequei muito. Mas graças a Deus que a graça dele cobriu, a graça dele foi maior, a graça dele é maior para perdoar o pior dos pecadores, o pior dos pecados, se nós nos arrependemos de fato. Aleluia! E por isso, por eu ter entendido esse sacrifício de Jesus, por eu ter entendido esse amor que ele teve, por eu entender a obra redentora, eu entreguei a minha vida para Jesus e agora meus olhos foram abertos. Ah, glória a Deus, obrigada, porque antes... Antes, eu era escrava de Satanás, mas agora eu sou escrava de Cristo. E Ele é o melhor Senhor. Ele não é um Senhor que maltrata. Ele não é um Senhor que pensa só nele mesmo e que quer que a gente faça a vontade dele. Ele é, ao mesmo tempo que Ele é o nosso Senhor e nós somos servos dele, eu escolho ser serva de Cristo porque Ele é o meu Senhor. Ele é o melhor Senhor. Ele é o meu Pai. Ele é o meu provedor. Ele é o meu pastor. Ele me salvou. Ele se sacrificou por mim. Então eu me sacrifico por Ele. Eu dou minha vida pra Ele. E esse é o mínimo que eu posso fazer, sabe? Porque Ele já fez tudo por mim.
Aleluia. E a cada dia mais ele prova o amor dele por nós. Cada dia as bênçãos dele, as misericórdias dele se renovam. E as bênçãos dele estão disponíveis para nós desfrutarmos dela todos os dias. Todo dia tem as bênçãos que Jesus garantiu para nós naquela cruz. Todo dia elas estão disponíveis para nós. Entende? Então ele não só garantiu a minha salvação, como ele me chamou para uma vida abundante, uma vida com ele, sabe? E esse é o maior dos prazeres. E, eu sou tão grata ao Senhor porque eu sei de onde ele me tirou. Quando você sabe onde você estava e agora onde você está, quando você sabe de onde Jesus te tirou, quando você entende a obra da redenção, uau, a sua vida não é mais a mesma. Sua vida não é mais a mesma. Porque você sabe que antes você estava no império das trevas e agora você está no reino do Filho de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu me alegro com isso. E é por isso que eu me alegro tanto também quando eu vejo pessoas nascendo de novo. Quando as pessoas elas decidem confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aleluia! Oh, queridos, eu sou tão feliz hoje porque eu consigo discernir. É como aquele trecho, né, que tem um versículo na Bíblia que fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Isso eu entendo agora porque o Espírito Santo traz revelação da palavra para nós. Não tem como a gente ler a palavra sem ter a revelação que o Espírito Santo nos dá, porque aquilo seriam só palavras jogadas ao vento que não fazem sentido nenhum com a gente. Mas quando a gente tem o Espírito, ele testifica conosco cada palavra, cada coisa que a gente lê. E aquilo é como se desse um estalar de dedos, como se realmente é uma revelação. É como se você tivesse, uau, eu entendo isso. Isso é verdade, sabe? É o Espírito testificando com você, não é só uma palavra qualquer. É uma coisa que o Espírito realmente testifica com você de que aquilo é verdade. Oh, glória a Deus. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E é o mesmo Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom, queridos. Deus é bom. Aleluia. E ele tá te chamando para experimentar dessa bondade dele. Então, como eu tava falando sobre o homem espiritual discernir todas as coisas, hoje eu consigo discernir exatamente o que o diabo fez para me afastar do Senhor. Sabe? Como eu estava frágil, como eu estava sendo levada por doutrinas erradas, por, sabe, ensinamentos falsos, por ideologias erradas, coisas que não estavam alinhadas com a Bíblia e eu não sabia, porque eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a Bíblia de verdade. Era aquela coisa que eu só fazia por fazer, sabe? Que não tinha um sentido pra mim, que eu não tinha revelação ainda daquilo. E aí, sabe, pra gente se afastar do Senhor é 2 pulos assim. Claro, não é tão fácil e tão brusco, mas eu já tava num estágio bem avançado de distanciamento do Senhor, digamos assim. E Deus me tirou de lá. Deus me tirou desse lugar. Deus me tirou desse lugar. Deus me tirou desse lugar. Oh, glória a Deus, eu sou tão grata a Ele por isso. Queridos, eu sou muito grata a Deus. E você precisa experimentar disso. Se você ainda não recebeu, se você ainda não recebeu essa revelação, se você ainda não vê a vida cristã dessa forma, se você ainda não se vê como uma nova criatura, querido, se você ainda não tem essa revelação da palavra, essa revelação do sacrifício que Jesus fez por você, sabe, de onde você estava e onde você está agora, ou talvez você não esteja, mas Deus está te chamando para estar, para sair da morte e vir para a vida, porque Jesus já pagou o preço do seu pecado. Oh, glória a Deus, Ele te chama para uma vida abundante com Ele, para uma vida eterna, aleluia, para uma vida sem sofrimento, para uma vida com sentido, queridos, para uma vida com sentido. Oh, glória a Deus, não vagando atrás de oportunidades, não vagando atrás de satisfação própria, de ambições, ou de desejos, ou de sonhos, não, porque a sua identidade está firmada nele, nós conhecemos a palavra, e nós somos quem Ele diz que nós somos, Ele é santo, Ele não mente, e aquilo que está dizendo na palavra, se nós cumprirmos a nossa parte, aquilo vai acontecer conosco, amém? Aleluia, é sobre isso, queridos, é sobre a palavra, é sobre nós sabermos o lugar que nós estamos agora em Cristo Jesus. E Ele te chama para viver isso, para viver essa certeza, para não viver vagando por aí buscando um sentido na vida, ou fazendo qualquer coisa, porque agora a nossa vida está nas mãos dele, sabe? Então agora a vida que eu vivo hoje não é mais minha, mas é de Cristo. Oh, glória a Deus, Paulo falava isso, né? Paulo falou isso em uma carta, que eu não vou lembrar agora qual é, mas eu vou deixar aqui para vocês lerem. Então,
Queridos, Paulo falou, a vida que eu vivo hoje não é mais... não é ele que vive, mas Cristo vive em mim. Porque eu tava morta, entendeu? Então se não fosse por Cristo ter dado a vida dele pela minha, se não fosse por Jesus ter dado a vida dele por mim, queridos, eu tava morta até hoje. Sabe, eu tava morta até hoje. Mas, oh glória a Deus, isso me alegra tanto, queridos. Essa palavra me alegra tanto. Aleluia. Oh glória a Deus, porque Cristo deu a vida dele por mim. E a vida que eu vivo hoje não vivo mais eu. A vida que eu vivo hoje nesse corpo não é mais minha, mas é de Cristo. Essa vida não é minha, é de Cristo. Porque eu tava morta. Entende? Eu tava morta. Cristo tinha a vida. Mas ele deu a vida dele pra mim e morreu. É como se ele se identificou conosco, entende? Eu tava morta, ele tava vivo. Ele deu a vida dele por mim. Entende? Só que se eu me sacrificasse, eu ia só morrer, porque eu não tinha poder para vencer a morte. Eu estava realmente vencida pelo pecado. Você estava realmente vencido pelo pecado. Então você não tinha esse poder de ressuscitar, de reviver depois que você tivesse morrido. A morte era realmente era o que iria acontecer conosco, entende? Porque a gente era digno da morte, entende? O pecado, o salário do pecado é o quê? A morte, né? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia! Então o que aconteceu? Nós estávamos fadados à morte. Amém? Porque nós tínhamos pecado. Aleluia! Então, se eu morresse como Jesus, ele ressuscitou, mas eu não iria ressuscitar. Então, ele estava vivo e ele deu a vida dele pra mim. E ele morreu, mas ele ressuscitou. Amém? Então hoje ele está vivo e nós estamos vivos. E a vida que nós vivemos hoje não é mais nossa, é de Cristo. Aleluia, eu não posso fazer o que eu quiser, queridos. E eu não quero fazer o que eu quero fazer o que ele quer que eu faça. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia, eu confio tanto nele, queridos, que eu sei que o caminho que eu seguir, se for o que ele me mandou para seguir, vai dar certo. E que é nesse lugar que eu vou ter minha satisfação completa. Uau, aleluia, não é só uma parte não, é completa, é a satisfação completa, queridos. É a satisfação completa que eu vou ter nesse caminho, nesse lugar de obediência, amém? Uau, e você também, queridos, o caminho que Deus tem pra você é o seu lugar de satisfação completa. Aleluia, queridos, vamos finalizar, eu vou finalizar o vídeo por aqui. E eu te agradeço por ter assistido até aqui, eu quero fazer uma oração pra finalizar. Senhor, eu te rendo graças, Pai, pela pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Eu oro para que ela tenha revelação, Senhor, do sacrifício que o Senhor fez por ela, Pai. Revelação da Tua palavra, Senhor. Revelação, Pai, para que ela entenda a riqueza para a qual o Senhor a chamou, Senhor. Para que ela entenda a realidade dela como nova criação. Que ela não é a mesma pessoa. Ela não é mais a mesma pessoa. Ela não está mais morta. Ela está vivendo agora. Ela é vida. Aleluia, a vida que está nela hoje é de Cristo. Aleluia, Pai, que ela tenha essa revelação, que ela possa ler a Bíblia e ter revelação de coisas que ela nunca tinha percebido antes, mas que ela possa ser moldada mesmo pela Tua palavra em nome de Jesus e viver conforme o plano que o Senhor criou para que ela vivesse, Senhor, e que ela possa desfrutar, Senhor, das Tuas maravilhas, das Tuas bênçãos a cada dia da vida dela, Senhor. Eita glória, Senhor, vivendo em liberdade, triunfando sobre essa terra. Aleluia, desfazendo as obras de Satanás, em nome de Jesus, conforme o Senhor instituiu, conforme o Senhor nos deu poder para fazer. Aleluia, obrigada, Senhor. E se essa pessoa não for salva, eu declaro salvação na vida dela, ela tendo revelação, ela tendo o Espírito trazendo revelação para ela, trazendo o constrangimento de amor em nome de Jesus, trazendo, Senhor, trazendo convencimento do pecado, Senhor, para que ela possa se arrepender e aceitar o Senhor, aceitar o sacrifício que o Senhor fez, Pai, para que hoje ela tivesse vida, para que hoje ela fosse liberta do cativeiro de Satanás. Em nome de Jesus eu declaro, tudo se movendo, todas as coisas se movendo no mundo espiritual, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus, Deus é bom, queridos, Deus é bom. Aleluia, oh glória a Deus, Deus é bom e Ele está trabalhando, queridos. Aleluia, todas as coisas se movendo na sua vida, o Espírito mesmo fazendo uma reforma, colocando as coisas de volta no lugar, trazendo a você revelação, trazendo a você o entendimento de quem Ele é. Aleluia, glória a Deus, amém. E você crescendo no pleno conhecimento dEle, crescendo no pleno conhecimento do amor de Cristo. Aleluia.
e permanecendo firme até o fim, na caminhada, na carreira que Ele tem proposto para você. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tá declarado, tá feito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, queridos, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu oro para que realmente você cresça nesse conhecimento de Deus, nesse conhecimento da palavra e na revelação do amor e da esperança para o qual Cristo te chamou. Em nome de Jesus. Amém. Então, tchau, tchau, gente. Se esse vídeo agregou na sua vida, deixa um comentário sobre o que o Espírito Santo tem falado com você. Amém? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.